Título: A Rainha de Sangue. Capítulo 1. O sangue não escorre. Na vila esquecida de Ilhael, o inverno sempre chegava cedo demais. A neve cobria os telhados como um manto de silêncio, e o som dos sinos da torre parecia mais fraco a cada ano. Mas naquela noite, algo diferente pairava no ar. Caera tinha apenas 9 anos quando o mundo parou pela primeira vez. Ela corria pelos campos com o irmão, Rium, rindo alto, tentando alcançar o topo da colina antes que o sol sumisse. Atrás das montanhas, era um daqueles raros momentos em que ela esquecia os olhares, os cochichos e a estranheza que sempre sentia dentro de si. Eles brincavam de empurrar um ao outro quando Rium tropeçou e caiu. O barulho foi seco. O braço dele se partiu de um jeito estranho, torcido, com o osso rompendo a pele. Caera gritou, se ajoelhou ao lado dele. O sangue escorria, morno, vivo e hipnotizante. Ela sentiu um chamado, como se cada gota pulsasse no mesmo ritmo de seu coração. Então, aconteceu. Ela estendeu a mão. Não por escolha, mas por instinto. O sangue não parou. Simplesmente congelou no ar, flutuando como uma serpente líquida, girando ao redor do braço do irmão. Rium arregalou os olhos. Chorava, mas já não sentia dor. Cai, o que? Ela não respondeu. Estava em transe. O sangue ouvia. Minutos depois, os adultos chegaram. E com eles, o horror. As mulheres gritaram, os homens recuaram. A mãe dela caiu de joelhos, pálida como a neve ao redor. "O que você fez?" sussurrou. Caera não conseguia explicar. Só sabia que o sangue havia parado, porque ela quis. Nos dias que se seguiram, ninguém falava com ela. O irmão se recuperou, mas passou a evitá-la, como todos os outros. Foi então que a mãe a trancou na adega. Não por maldade, mas por medo. Lá embaixo, sozinha, envolta pelo cheiro de terra úmida e silêncio, Caera murmurava para si mesma, eu só queria ajudar. Mas as palavras não importavam mais. Lá fora, a vila já a chamava de amaldiçoada. Numa noite de tempestade, uma mulher encapuzada bateu à porta da casa. Ninguém a viu entrar. Ninguém a viu sair. No dia seguinte, Caera encontrou um bilhete sob seu travesseiro de palha, escrito com tinta escura e densa como sangue coagulado. A fenda também vive em você. A infância de Caera terminava ali, e o vermelho inquieto dentro dela acabara de despertar. Capítulo 2. O julgamento vermelho. 3 dias depois do incidente, Caera não era mais uma menina comum. Era um segredo mal guardado, sussurrado por entre as cortinas e carregado nos olhos assustados de todos à sua volta. A vila de Ilhael era pequena demais para abrigar o medo. E medos pequenos, quando presos em lugares apertados, crescem com pressa. Aos olhos dos moradores, Caera não era mais uma criança. Era um erro que caminhava. Na praça central, reuniram-se todos. Homens de vozes grossas, mulheres de lenços apertados ao redor da cabeça e o ancião, aquele que todos chamavam de pai da palavra. Caera foi levada à força pela mãe. Suas mãos tremiam, mas os olhos estavam secos. Era como se chorar já não fosse mais permitido. O pai da palavra fitou a menina por longos segundos. Seus olhos cinzentos eram como rochas, inflexíveis. Caera de Ilhael. Você sabe por que está aqui? Ela assentiu, mas não respondeu. O silêncio era mais seguro. O sangue não deve obedecer à carne, e no seu caso ele dança. Isso é contra a natureza, contra os acordos. Da terra com o céu, um murmúrio atravessou a multidão. Caera apenas olhava para o chão. Pensava no irmão, pensava no momento em que sentiu o sangue parar no ar, como se fizesse parte dela, como se fosse vivo. Temos medo do que você é, continuou o ancião. E onde há medo, há necessidade de decisão.
A multidão respondeu com uma só voz: exílio. A mãe de Caera não protestou, apenas abaixou a cabeça. Você partirá ao amanhecer, disse o ancião. Não poderá voltar. Naquela noite, Caera empacotou poucas coisas. Um pedaço de pão seco, um manto de lã e o bilhete deixado pela mulher encapuzada. A fenda também vive em você. Não fazia sentido. Mas aquela frase queimava mais do que a rejeição de sua própria mãe. Antes de partir, subiu até a colina onde havia brincado com Ryun. O céu estava limpo, as estrelas imóveis, mas dentro dela tudo se movia. Caera fechou os olhos e falou pela primeira vez em voz alta: eu não sou um monstro. E se sou, então que os monstros aprendam a temer. Virou as costas para a vila e caminhou rumo ao desconhecido, guiada apenas pela própria sombra e por algo novo e inquietante dentro de si. Algo vermelho. Algo vivo. Capítulo 3. O desperto sem olhos. O frio cortava a pele como navalha. O mundo fora da vila era maior e mais cruel do que Caera imaginava. Caminhou por dias sem rumo, sobrevivendo de raízes, água de poças congeladas e da determinação silenciosa que brotava dentro dela. Certa noite, a tempestade caiu sem aviso. Raios cortaram o céu como garras e os ventos a derrubaram no meio da mata. Ela tentou resistir, mas seu corpo cedeu. Caiu sobre a terra encharcada, abraçada apenas pela escuridão. Quando abriu os olhos, estava sob um teto de madeira. As paredes eram feitas de pedra antiga. Um fogo crepitava numa lareira baixa. Ela tentou se levantar, mas uma voz grave a interrompeu. Ainda não. Suas costelas estão trincadas. Caera olhou na direção da voz. Um homem alto, de rosto marcado e cabelos grisalhos, estava sentado num banco de madeira. Seus olhos estavam cobertos por uma venda escura, mas mesmo assim parecia vê-la. Onde estou? Ela perguntou. No limite entre o que sobrevive e o que morre. Uma cabana esquecida nas montanhas Grunhe. Você caiu quase sem vida à porta. Quem é você? Corin Dray. E você é uma desperta. A palavra era nova para ela. O que isso quer dizer? Corin ficou em silêncio por um tempo. Que o mundo não é mais o que dizem nos livros de templo, a fenda se abrindo entre a realidade e algo muito mais antigo. Criaturas saem delas, caos também, mas alguns humanos não apenas sobrevivem, eles mudam, acordam. Como você, Caera sentiu a garganta secar. Existem outros como eu, poucos, muitos se perdem, outros enlouquecem. Alguns, como eu, aprendem a ver com a pele, a sentir o tempo escorrer nas palavras não ditas. Ela o observou, com atenção. Seus olhos queimaram na fenda 14, mas em troca ela me deu visão de outro tipo. Agora eu caço monstros e estudo despertos. Como você, Caera, desviou o olhar. Eu não sou um monstro. Corin se levantou, se aproximando. Não, ainda não. Mas está no limiar. Seu poder é sangue, não é? Consegue senti-lo, moldá-lo. O controle não é o problema. O desejo é ela. Não respondeu. Naquela noite, sentada ao lado da lareira, Caera ouviu Corin contar sobre as fendas. Lugares instáveis no tecido do mundo, por onde escapavam criaturas que não pertenciam a esta terra. Algumas selvagens, outras inteligentes. Já vi um homem se tornar bruma viva, uma criança que falava em 10 línguas ao mesmo tempo e um rei que se dissolveu em espelhos. Tudo isso começou com as fendas. Caera olhou para o fogo, sentindo o calor penetrar seu peito. Por que me salvou? Porque ainda é tempo de escolher quem você será. Na manhã seguinte, Corin a chamou para seguir com ele. Vou levá-la a um lugar. Fenda 19. Não tão aberta nem tão selada. Um bom lugar para começar a entender o que você é. Caera hesitou por um instante. Depois, pegou o manto, ajustou a alça do velho cantil em seus ombros e partiu ao lado dele. Sabia
Que o caminho à frente não oferecia segurança nem descanso, mas pela primeira vez sentia que talvez não estivesse sozinha. Capítulo 4. Fenda 19. A trilha para a Fenda 19 era estreita, tomada por raízes torcidas e neblina baixa. Coren caminhava com firmeza, mesmo sem enxergar com os olhos. Seus passos eram guiados por outro sentido, algo além do natural. Kaera o seguia em silêncio, os olhos atentos a cada som. A floresta parecia observar. Estamos perto, disse ele. A fenda sempre avisa, mesmo quando tenta se esconder. No final da tarde, chegaram a uma clareira. No centro, um círculo de pedras negras envolvia um rasgo no solo, como se o próprio mundo tivesse sido cortado com uma lâmina. Era pequeno, do tamanho de um homem curvado, mas pulsava com energia invisível. Isso é uma fenda? Kaera perguntou. Uma das menores, mas está ativa. Sente? Ela se concentrou. Uma pressão se formou no peito, como se algo a puxasse para frente. O ar estava denso, carregado. O sangue em suas veias respondeu primeiro, esquentando, vibrando, como se reconhecesse aquele lugar. Está chamando por mim. Coren assentiu. Porque você nasceu disso. A fenda te reconhece como filha. Mas não se engane, ela não tem amor para dar. Kaera se aproximou lentamente. Dentro do rasgo não havia luz nem sombra. Apenas um vazio ondulante. E então algo saiu. Primeiro foram garras, longas, finas, afiadas como vidro. Depois um corpo esguio, coberto por placas escuras, sem olhos, sem rosto. A criatura parou diante dela, ereta, como se esperasse. Coren já estava com a espada desembainhada. Ela está decidindo se você é uma irmã ou uma oferenda. Kaera não se moveu. Sentia o sangue da criatura pulsar, mesmo sem veias visíveis. Era diferente do humano, mais lento, mais pesado, mas ainda sangue. Ela ergueu a mão e ele respondeu. Como uma marionete em fios invisíveis, o monstro se curvou. Coren não acreditava no que via. Está dominando? Não, estou conversando, respondeu ela. A criatura se ajoelhou. O vazio no rosto parecia sorrir, embora não houvesse boca. Não quer lutar, sussurrou Kaera. Está presa. Foi arrastada pela fenda. Quer voltar. Voltar? Para onde? Nem ela sabe. Coren se aproximou em guarda. Você precisa entender, Kaera. Nem todos querem voltar. Alguns querem corromper, rasgar, fundir este mundo ao deles. Isso é só o começo. Kaera olhou para a criatura. Então me ensine a escolher. Com um gesto suave, libertou o sangue da criatura. Ela recuou, entrou novamente no rasgo e desapareceu. O silêncio voltou. Coren abaixou a espada. Você poderia ter destruído, mas escolheu ouvir. Eu não quero ser apenas poder, Coren. Quero ser mais que isso. Ele assentiu. Então, está pronta para conhecer os outros. Kaera ergueu os olhos. O vento tocava seus cabelos vermelhos como fogo vivo. Outros? Despertos, cada um moldado por uma fenda diferente. Alguns caminham com honra, outros com ódio, e alguns estão desaparecendo. Kaera olhou para o local onde o monstro sumira. Quero encontrá-los, quero entender. Antes que o sangue deste mundo seque por completo, eles partiram antes do cair da noite, levando no peito um novo propósito, e nas costas a sombra de um mundo que começava a sangrar. Capítulo 5. Ecos da carne. A viagem até as ruínas de Naret levou 2 semanas. Durante o caminho, Kaera viu coisas que jamais imaginou. Árvores com seiva negra que sussurravam nomes antigos. Estátuas enterradas pela metade, com rostos cobertos de runas vivas. Vilarejos desfeitos não por fogo ou aço, mas por algo que devorava o tempo em si. Coren falava pouco, mas observava tudo. Quando chegaram à beira do cânion de Naret, ele parou. O santuário está abaixo.
Foi onde 13 despertos se reuniram há mais de uma década. Fundaram ali a primeira tentativa de resistir ao avanço das fendas. Caera sentiu um arrepio subir pela espinha. E fracassaram. Quase todos morreram. Os que restaram sumiram ou se esconderam. Desceram pelas trilhas de pedra até alcançarem o santuário. Era um círculo de pilares quebrados, marcados por símbolos de sangue antigo. Ali, o ar era espesso, como se carregasse memórias. Caera tocou uma das pedras. Viu flashes, gritos, explosões de poder. Alguém chorando. Um rugido vindo de uma garganta que não era humana. E sangue, muito sangue, fluindo em formas que não obedeciam à gravidade. Ela recuou, ofegante. Este lugar, grita. Coren se aproximou. São ecos. Os despertos deixam rastros na carne do mundo. Memórias não de mentes, mas de corpo. Chama-se o registro vivo. E você, Caera, é capaz de lê-lo. Ela passou os dedos pelas runas. Aos poucos, os sussurros começaram a fazer sentido. Nomes, histórias, lamentos. Uma das despertas morreu aqui, tentando selar a fenda, sozinha. Coren assentiu. Ela se chamava Itra. Controlava o som. O rugido dela era capaz de partir a pedra, mas o que saiu daquela fenda era maior do que palavras. Caera olhou para o chão, onde uma mancha escura persistia. Eu consigo ouvi-la. Ainda está presa aqui. O ar se distorceu. Um som abafado preencheu o santuário. Algo entre um canto e um uivo. Do centro do círculo surgiu uma silhueta. Era feita de ecos, uma memória viva, Itra. Seu rosto era vago, sem traços nítidos, mas sua voz era tristeza pura. Vocês vieram tarde demais. Caera se ajoelhou. Quer que eu liberte você? A figura assentiu. Caera estendeu a mão. O sangue ao redor da mancha escura respondeu. Elevou-se, girou, formou uma espiral diante de Itra. A memória se desfez. E, por um instante, o santuário ficou em paz. Coren abaixou a cabeça em reverência. Você a libertou. Com respeito. Isso é raro. Caera se levantou. Ainda existem outros como ela? Muitos. Alguns gritam, outros esperam. Mas agora, Caera, o mundo vai começar a te procurar também. Ela olhou para o céu encoberto. Então que venha. Estou pronta. Atrás dela, o símbolo de Itra brilhou por um segundo em um dos pilares, como se aceitasse a nova guardiã. Caera, a desperta do sangue, dava seus primeiros passos como algo mais do que sobrevivente. Agora, ela era parte da resistência e as fendas haviam notado. Capítulo 6. O menino que quebrou os segundos. O vilarejo de Eldros era pequeno, pacato e condenado. Havia uma torre com um sino que não soava há anos, uma fonte com água que ninguém bebia e um relógio parado eternamente marcando 02 a 37. O tempo não fluía ali como em outros lugares, e todos sabiam o motivo. Kailen, nascido durante uma tempestade onde os relâmpagos ficavam congelados no céu, ele sempre soube que havia algo errado com ele. As pessoas paravam quando ele se aproximava. O vento cessava. E uma vez, quando tinha 7 anos, viu uma folha pairar por 3 dias antes de tocar o chão. Agora, com 17, Kailen vivia isolado na casa no alto da colina. O tempo ao seu redor era fragmentado, distorcido. O mundo era um disco riscado, e ele era a agulha quebrada. Sua mãe havia sumido após tocar uma das zonas congeladas que se formavam em torno dele. Seu pai desapareceu logo depois. Desde então, ele sobrevive por conta própria, caçando pequenos animais com armadilhas e lendo os mesmos 5 livros repetidamente, porque novos livros não chegam mais. Ninguém entra em Eldros e ninguém sai. Numa manhã em que o céu estava preso em uma aurora infindável, uma figura encapuzada chegou ao vilarejo.
Ninguém a viu entrar, apenas apareceu no degrau da casa de Kailen, deixando um envelope envelhecido. Você não está quebrado, você está despertando, e nós estamos observando a Irmandade dos Fragmentos. No momento em que Kailen terminou de ler, o relógio da torre soou uma vez. Pela primeira vez em 15 anos. Capítulo 7. A fenda que roubava ontens. Caera seguia o rastro de uma nova fenda nas colinas de Tren, onde uma vila inteira desapareceu. Não que tivesse sido destruída, mas esquecida. O nome, os habitantes, os registros, tudo apagado, como se nunca tivesse existido. Ela andava com Coren, que continuava com sua visão além dos olhos, e agora acompanhados de Sarru, um ex-sacerdote de uma seita que acreditava que os despertos eram punições divinas. O tempo está doente, disse Coren agachado diante de uma árvore que crescia de trás para frente. Essa fenda não está liberando criaturas, está alterando o tecido do antes. Caera se ajoelhou. O sangue no ar vibrava diferente, sem ritmo, caótico. Ela nunca havia sentido um padrão tão humano. Alguém passou por aqui, murmurou. Mas ele não andava, ele se movia entre o tempo. Sarru franziu o senho. Outro desperto, Coren assentiu lentamente. Não um qualquer, um novo, um que está rasgando a linha temporal sem querer. O trio chegou ao epicentro da fenda ao entardecer. Uma clareira com um único objeto. Ao centro, um relógio de bolso flutuando no ar, girando para trás. Caera estendeu a mão. O sangue dela se ergueu e tocou o metal. E por um instante, ela viu Kailen, preso em um ciclo, gritando em silêncio, tentando fugir de si mesmo, mas algo mais espreitava. Uma voz sussurrava por trás do tempo: o herdeiro do atraso será meu. Capítulo 8. A primeira dobra. Kailen fugia. Cada passo criava ondas de distorção. Uma trilha de momentos embaralhados por onde passava. Ele chorava, não por medo, mas por desespero. Não queria mais viver assim. Era como se sua existência fosse uma ferida que não cicatrizava. Foi então que viu pela primeira vez os três. Caera ergueu as mãos em gesto de paz. Você está controlando sem saber. Eu posso te ajudar. Kailen instintivamente fez o tempo recuar 2 segundos, o suficiente para escapar, mas ela sorriu, porque seu sangue já havia sentido o dele. Ela agora o reconhecia. Coren o interceptou no outro lado, com precisão de um homem que enxerga padrões invisíveis. E Sarru apenas observava. Kailen caiu de joelhos. Eu não quero mais viver preso nisso. Caera se aproximou. O sangue dele se agitou, nervoso. Você é um desperto, e seu poder não precisa te destruir. Ela estendeu a mão. Kailen a tocou. Naquele instante, a primeira dobra verdadeira aconteceu. Não uma dobra no tempo, mas no destino. Capítulo 9. Car-Vel, a cidade invertida. Caera observava o horizonte distante. O sol se punha sobre a terra rachada, como se o céu também estivesse preso, esperando o movimento de algo maior. Kailen caminhava ao seu lado, os passos arrastados, sua aura de tempo distorcido sendo controlada com mais habilidade, mas ainda com grande esforço. Coren e Sarru estavam atrás, discutindo sobre a origem da fenda que agora os guiava para um lugar conhecido apenas por lendas e mitos. Car-Vel, a cidade invertida, era um lugar onde o tempo não se movia como deveria, não em um sentido físico, como nas distorções de Kailen, mas uma inversão da própria natureza dos eventos. O que deveria ser passado estava presente. O futuro já ocorrido. Eles atravessaram a porta de entrada para a cidade, uma gigantesca formação de pedra, onde os pilares pareciam quebrar as leis da gravidade, caindo para cima, como se o céu fosse feito do mesmo material sólido que a terra.
Caera olhou para os arredores. Um silêncio opressor pairava no ar. As ruas estavam desertas, mas as marcas no chão indicavam movimento. Não havia sinais de destruição. Mas a cidade estava estranhamente vazia, como se tivesse sido abandonada no meio de um grande evento. "O que aconteceu aqui?" lhe perguntou Caera, quebrando o silêncio. A cada palavra que proferia, o som parecia flutuar de maneira distorcida, como se o próprio tempo estivesse curvado ao seu redor. Sarru, o ex-sacerdote, foi o primeiro a responder, sua expressão grave. Carvel era conhecida por abrigar os primeiros despertos. Há relatos de que o tempo foi manipulado aqui, que as pessoas viviam vidas paralelas, onde o passado e o futuro coexistiam. Ele deu um passo hesitante, mas alguns dizem que houve uma falha. O tempo se rasgou, e agora é um labirinto. Coren observava atentamente, seus olhos não mais focados no ambiente físico, mas nas linhas invisíveis que corriam sob a cidade. Não é apenas uma fenda comum. Esta é a fenda de uma memória antiga. Ela é viva. Está se alimentando de tudo. O que já aconteceu aqui? Caera fechou os olhos por um momento. O sangue dela vibrava em resposta ao que estava sendo dito. Um formigamento sutil que parecia convidar a dor para dentro de suas veias. De repente, um som cortou o silêncio. Passos. Não os passos de alguém que caminha fisicamente, mas de algo que se arrasta através de camadas de tempo. Do fundo da rua surgiram figuras. Não eram humanas, nem eram criaturas conhecidas. Eram corpos, mas seus rostos estavam borrados, como se fossem apenas ecos, imagens impossíveis de se definir. Eles flutuavam, seus pés nunca tocando o chão. Coren recuou instintivamente e Sarru começou a murmurar palavras em uma língua esquecida. Caera sabia o que eram. Memórias errantes. Ecos de pessoas que haviam vivido em Carvel, mas que haviam sido engolidas pelo tempo distorcido. Não estavam mortos, mas não estavam vivos. Eram apenas fragmentos. Ela avançou, sangue se erguendo ao seu redor, pronto para protegê-la. A presença das memórias errantes não era uma ameaça direta, mas elas podiam rasgar a própria realidade em busca de quem as libertasse. As criaturas a observaram, seus olhos vazios sem expressão, mas de alguma forma Caera podia sentir a dor que emanava delas. "Você está presa aqui, como nós." Uma voz sussurrou através da mente de Caera. Ela olhou em volta, mas ninguém mais parecia ouvir. Ela apertou os olhos. Aqueles eram fragmentos do que havia sido a cidade. Ecos de quem buscou respostas dentro da fenda e se perdeu. Caera levantou as mãos, o sangue em suas veias começando a pulsar mais rápido, uma onda de energia fluindo para os arredores. Ela não queria destruí-los, ela queria libertá-los. "Eu não sou como vocês", ela murmurou, mais para si mesma do que para as criaturas. "Eu não sou um eco." Ela deixou que o sangue fluísse para os pilares da cidade, criando uma barreira entre ela e as memórias errantes. O sangue não os atacava, mas absorvia suas presenças, engolindo suas formas como se quisesse sufocar a memória que as mantinha atadas. Mas uma das criaturas deu um passo à frente. Sua forma se distorceu e então, de seus olhos, uma explosão de luz e som se libertou. "Você nos negou." A voz ecoou por todo o espaço, a cidade inteira tremendo com a palavra. "Você negou a essência de nossa existência." Caera sentiu o impacto no fundo de seus ossos, como se seu próprio ser estivesse sendo rasgado. Mas ela não recuou. O sangue em suas mãos se solidificou, criando uma espada de carne pronta para cortar o elo entre a cidade e aqueles que agora estavam irremediavelmente presos. "Eu não neguei nada." Ela respondeu, sua voz firme e cheia de convicção. "Eu não vou deixar que a fenda consuma ainda mais vidas."
Com um movimento rápido, ela cortou a criatura no centro. A lâmina de sangue atravessou seu corpo e a criatura desapareceu, tornando-se nada mais do que um eco perdido no tempo. Outras memórias errantes hesitaram, mas a energia de Caera as envolveu. Elas se desintegraram uma a uma, suas formas se dissolvendo no vento, deixando para trás um silêncio profundo. Caera caiu de joelhos, exausta, mas determinada. Ela sabia que Carvel não era apenas um lugar de ruínas, mas de aprendizado. E talvez fosse aqui que as respostas para os eventos mais sombrios das Fendas estivessem esperando. Kailen, que havia ficado em silêncio durante todo o evento, se aproximou dela. O que isso significa, Caera? O que a cidade nos disse? Caera respirou fundo e olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr novamente. Significa que a fenda não é apenas uma abertura no espaço. Ela é um reflexo do que o mundo já foi. E o que ainda está por vir é um ciclo de destruição. Ela se levantou, sentindo o peso da responsabilidade crescer sobre seus ombros. Agora, mais do que nunca, devemos estar preparados. Não podemos mais lutar contra as fendas. Devemos lutar contra o que elas revelam. E ao olhar para a cidade que agora estava em silêncio, ela sentiu uma presença familiar, uma força que a observava, mas que ainda não estava pronta para se revelar. As fendas estavam se aproximando e ela sabia que o próximo capítulo de sua jornada seria ainda mais obscuro. Capítulo 10. O despertar do vazio. A noite em Carvel caía como um véu, mais espesso do que o normal. A cidade parecia ter absorvido a essência de todas as memórias errantes, mas Caera sabia que aquilo era apenas a superfície. Algo mais profundo estava se agitando nas fundações da cidade. O tempo, tão fragmentado, começava a se comportar de maneira errática, como se as próprias leis da realidade estivessem sendo testadas. Caera estava na praça central, sozinha, com os olhos fixos no céu nublado. Algo estava prestes a acontecer, algo que ela não podia prever. Ela podia sentir em suas veias a agitação do sangue que a conectava a tudo, aos outros, à terra, ao próprio tempo. A voz de Corin cortou o silêncio. Caera, você sente isso? Ela olhou para ele com uma expressão tensa. Ele estava à sua esquerda, com Saru e Kailen logo atrás. O velho sacerdote parecia abalado, seus olhos fixos em uma grande formação de pedras no centro da praça, onde o chão começava a se rachar. Eu sinto. O vazio está se expandindo, respondeu Caera. As fendas não são apenas portas, são vazios que consomem o que está à sua volta, lentamente. Estamos lidando com algo que vai além de nossa compreensão. Corin assentiu, mas seu rosto estava sombrio. Esse vazio é o que está puxando as fendas para dentro de nós. Algo que esteve adormecido, esperando pela abertura. Saru, com a expressão grave, deu um passo à frente. O que quer que seja, não está apenas alterando. O tempo, Caera, está alterando a própria essência dos despertos. Caera franziu a testa. E o que significa isso? Antes que Saru pudesse responder, o chão sob seus pés tremeu. Uma fenda começou a se abrir no centro da praça, mas não uma fenda comum. Era um rasgo no próprio tecido do mundo, com bordas afiadas e um brilho esbranquiçado que emanava de dentro. Caera podia ver dentro dela, não uma criatura, não uma força, mas um vazio absoluto, um espaço onde nada existia, onde o conceito de tempo e vida se dissolviam. Kailen deu um passo para trás, sua expressão de terror evidente. — O que é isso? Ele perguntou, sua voz um eco no ar vazio. — Não é uma venda como as outras. É diferente. Caera sentiu o sangue pulsando em seu corpo, uma pressão crescente.
Ela não podia mais controlar a sensação de que a fenda estava chamando. A presença do vazio se fazia mais intensa, como se procurasse algo, alguém. É o abismo do não ser, murmurou Saru tremendo. É o que está além de tudo. É a origem de todas as fendas. Caera tentou se concentrar, mas a fenda parecia se expandir mais rápido do que ela podia acompanhar. O vazio dentro dela chamava por ela. Tentava puxá-la para dentro do abismo, onde o conceito de ser não mais existiria. Ela sentiu seu sangue se agitar, mas de uma maneira estranha. Ele não estava respondendo ao seu comando. Estava sendo sugado. Kailen, por outro lado, parecia ainda mais afetado. Sua presença, que antes tinha o poder de manipular o tempo, agora parecia ser engolida pela fenda. Ele estava congelado, olhando para o vazio com um olhar perdido. Caera. Kailen finalmente falou, sua voz vacilante. O que devemos fazer? Eu não consigo. A fenda continuava a crescer, sua borda reluzindo com uma luz morta. O ar parecia gelado, como se a própria vida estivesse sendo retirada do mundo ao seu redor. Caera respirou fundo, tentando reunir suas forças. O sangue ainda vibrava, mas estava agora em uma frequência estranha. Uma frequência que ela não conseguia compreender. Ela sabia que o tempo estava contra eles. Se aquilo não fosse fechado, se não encontrassem uma maneira de deter o vazio, Carvel e o mundo inteiro seriam consumidos. Caera olhou para Kailen, agora com um olhar fixo. Você tem que usar seu poder. Agora. Kailen olhou para ela, seu rosto marcado pelo medo, mas também por uma nova determinação. Ele sabia o que isso significava. Ele sabia que precisaria controlar a fenda, ou perderia tudo. Mas como? Eu não consigo. Caera pegou sua mão, seu sangue fluindo para ela como uma corrente silenciosa, tocando-o. Ela se concentrou na energia vital que ainda o conectava ao mundo. Você precisa lembrar o que você é. Não um erro, não um defeito, mas uma força. A chave do tempo está dentro de você. Não é só uma habilidade, é quem você é. Kailen fechou os olhos, sentindo as palavras de Caera ecoarem em seu corpo. Ele se concentrou, sentindo o peso do tempo em suas mãos. O que restava de sua própria essência começou a se acender. Ele não estava mais apenas tentando escapar do tempo. Ele estava agora tentando dominá-lo. Ele deu um passo à frente, estendendo as mãos para a fenda, e o mundo ao seu redor pareceu parar. E então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. O sangue de Caera se fundiu com a distorção de Kailen. O espaço ao redor dele se curvou, e uma onda de energia explodiu no centro da praça. A fenda começou a ser puxada para dentro de si mesma, seu vazio contraído, seu brilho diminuindo. Kailen estava lutando contra o abismo. Ele sentia o peso de todos os momentos que estavam sendo consumidos e sabia que não teria mais tempo para retornar à sua vida anterior. Ele estava prestes a sacrificar o que restava de sua humanidade. Caera estendeu a mão, sua própria energia fluindo para ele. Ela não podia impedir que ele fosse consumido pelo vazio, mas poderia garantir que ele fosse capaz de retornar. No momento em que Kailen tocou o núcleo da fenda, uma explosão de luz cegou todos ao redor. Então, o silêncio. Caera abriu os olhos. A fenda estava fechada, mas algo estava diferente. Kailen estava no chão, inconsciente, mas com uma aura mais forte do que jamais tivera. E quando Caera olhou para a cidade, percebeu. O tempo havia sido restaurado, mas a fenda não foi completamente erradicada. A batalha estava longe de terminar. Capítulo 11. Ecos de sangue. Kailen dormia há 3 dias. Desde o fechamento da fenda, seu corpo permanecia em um estado entre a vigília e o esquecimento. Suas mãos estavam frias, mas seu peito ainda subia e descia lentamente. O velho Saru
Dizia que o corpo de um desperto podia reagir de formas únicas quando confrontado com forças além da realidade. O que quer que Kailen tivesse feito, tocara algo profundo e talvez irreversível. Caera, porém, não dormia. Ela se sentava à janela do antigo santuário onde estavam abrigados, observando os ventos carregarem as cinzas do céu da cidade. Carvel estava silenciosa. Não de um silêncio natural, mas de um silêncio envergonhado. Como se o mundo tivesse presenciado um segredo proibido e agora se recusasse a falar sobre ele. O sangue mudou desde aquela noite, disse ela. Baixinho. Saru, encostado em uma parede com livros antigos abertos ao seu redor, ergueu os olhos. O seu sangue? Não só o meu, o de todos. As marés do mundo estão oscilando, as criaturas estão mais instáveis e meus poderes estão mais sensíveis. Eu sinto os corações dos outros mesmo à distância. Posso sentir quando mentem, quando têm medo. Ela virou o rosto para o velho. Isso nunca aconteceu antes. Saru franziu o senho. Então começou a remexer em um dos livros. Um tomo antigo, com símbolos do tempo anterior às grandes rupturas. Pode ser. O despertar de Sangraterra. Caera. Arqueou a sobrancelha. O que é isso? Uma profecia esquecida, registrada em ruínas de um tempo anterior às fendas. Fala de um ser, uma mulher de cabelos cor de chama e olhos de guerra, cujo sangue não pertence apenas a este mundo. Sangraterra é o nome dado ao ponto de convergência de todas as linhagens vitais. Um corpo que, ao dominar o sangue, dominaria a criação, mas também, ele hesitou, também poderia abrir o portão rubro. Caera franziu a testa. Outro tipo de fenda? Mais do que isso. O portão rubro não leva ao vazio, mas ao nascimento do próprio poder, a fonte das primeiras criaturas, a semente do caos. Um arrepio percorreu a espinha de Caera. Algo dentro de si reconheceu aquele nome. Como se estivesse marcado em sua alma desde o nascimento, ela se levantou, o coração batendo forte. Então, eu sou essa chave. Antes que Saru pudesse responder, um som surdo ecoou pelas paredes do templo. Kailen estava de pé. Ele tremia, os olhos ainda distantes, mas firmes. Seus cabelos estavam úmidos de suor, e uma aura de luz azulada ainda o envolvia como uma bruma. Caera correu até ele. Você acordou! Kailen tentou sorrir, mas sua voz saiu trêmula. Eu vi, além da fenda, Caera. Vi o que há depois do fim. Vi os criadores do nada, e eles também me viram. O silêncio voltou a se espalhar pela sala. Até Saru se calou. Eles falaram comigo. Ou mostraram. Uma figura envolta em teias de tempo. Ela estava esperando você. Caera o segurou pelos ombros, tentando firmá-lo. Você precisa descansar, Kailen. Está fraco. Ele balançou a cabeça com os olhos vidrados. Não, eles já estão vindo. As criaturas que antes rastejavam nas fendas, agora servem a algo maior, algo que desperta. No mesmo instante, uma batida poderosa ressoou nas portas do templo, uma segunda, e depois uma terceira. Todos congelaram. Caera se virou, o sangue dentro, de si fervendo como fogo líquido. Ela estendeu os dedos. Saru pegou sua bengala. Kailen se pôs ao lado dela. A porta se abriu sozinha. Do lado de fora, a noite estava vermelha. O céu parecia arder. No centro da névoa, uma figura os observava. Alta, encapuzada, com uma máscara feita de ossos antigos, não dizia nada, mas sua presença era como um grito sem som. Caera sentiu seu sangue estremecer. Aquela criatura não era como as outras. Ela não saíra de uma fenda comum. Ela era o anúncio de uma nova era. E então a criatura falou. Caera, filha do sangue antigo, o portão rubro se abrirá, e o mundo se ajoelhará ou será consumido. A voz parecia vir de dentro da mente de cada um deles. Um tom que não era humano, nem animal. Era
ancestral, e quando Caera deu um passo à frente, o chão sob seus pés se rachou como vidro fino. Seu sangue explodiu ao redor de si, formando espinhos flutuantes e círculos pulsantes. Ela estava mudando. O que havia dentro dela, finalmente, despertava. Capítulo 12. O portador das correntes. A figura encapuzada permaneceu imóvel à entrada do templo. Caera sentia que o mundo parara de girar. O ar ao redor dele era pesado, como se cada partícula vibrasse com uma frequência antiga. E então, quando ele deu um único passo adiante, o chão embaixo de seus pés se estilhaçou. Assim, pedras gritaram. O sangue dentro de Caera respondeu ao chamado. Não com medo, mas com reconhecimento. Ela sabia que aquele ser não era uma aberração das fendas. Ele era algo mais profundo, algo que esperava por ela. Você não é um monstro, disse. Caera, você me conhece? A criatura tirou o capuz. O rosto era humano, ou já fora um dia. Metade da carne havia sido tomada por marcas arcanas, e a outra metade estava coberta por finas correntes que desciam até os ombros, se movendo como serpentes vivas. Fui o primeiro desperto, disse ele. O primeiro a tocar a fonte, o que viu o portão rubro se abrir e viveu para alertar os outros. Caera sentiu o impacto das palavras. Era como se todos os ecos da sua linhagem reverberassem naquele instante. Meu nome se perdeu no tempo, continuou ele. Mas os poucos que ainda lembram me chamam de o portador das correntes. Saru, paralisado atrás dela, sussurrou como se amaldiçoasse o próprio passado. Não! Ele foi selado nas catacumbas do coração. Isso é impossível. Você morreu há séculos. Morrer? Não. Eu fui esquecido. E agora desperto pela mesma presença que habita essa garota. Kailen se colocou entre Caera e o homem, instintivamente, mas a voz dele falhou. O que você quer com ela? O portador observou Caera com olhos de tempo partido. Ela é a chave, mas também pode ser a lâmina. Caera, tomada por uma onda de coragem e desespero, deu um passo à frente. Se você veio para me usar, está perdendo tempo. As correntes ao redor do homem se moveram, mas ele não demonstrou agressividade. Eu vim para avisar. As fendas não são falhas no tecido da realidade, são orações, chamados, e o portão rubro é uma resposta. Você nasceu com esse sangue, Caera. Não por acaso, mas por desígnio. Os criadores do nada te moldaram com o que sobrou da origem. E agora querem que você abra a última porta. Caera sentiu seu corpo esquentar, como se a própria magia estivesse tentando sair de sua pele, mas ela permaneceu firme. E se eu recusar? O portador inclinou a cabeça. Eles virão de qualquer forma, mas sem você, o mundo resistirá por mais tempo. Caera sentia o peso da escolha se aproximando. Ela podia negar seu destino e proteger os que amava. Por um tempo, ou aceitar seu papel e abrir o portão, tentando dominar aquilo que os outros apenas temiam. Mas antes que ela pudesse responder, algo mudou. O céu rugiu, um som cortou a cidade. Não um trovão, mas o grito de uma criatura imensa. Caera olhou para fora. Uma nova fenda se abria no horizonte, muito maior do que qualquer uma antes, e algo saía dela, uma criatura feita de luz e carne, com olhos múltiplos e uma boca sem forma, que sussurrava palavras em línguas que até mesmo o vento recusava. O portador das correntes olhou para a criatura e murmurou. Eles chegaram mais cedo. Caera sentiu o sangue em seu corpo se transformar em lâminas e asas. Pela primeira vez, não lutou contra aquilo. Deixou que a transformação a tomasse. E, ao virar-se para encarar a criatura colossal que surgia no céu, ela soube. Ela não era mais apenas Caera. Era Sangraterra. Capítulo 13. Sangraterra. A criatura pairava sobre os céus de Carvel como um eclipse vivo.
Seu corpo se contorcia em espirais de luz e sombras líquidas, os olhos espalhados por todo o tronco, piscando em sincronia com as batidas do próprio ar. Cada som que saía de sua boca sem forma fazia o mundo vibrar, rachando janelas e estremecendo ossos. Civis gritavam nas ruas. Os guardiões da cidade tentavam formar barreiras mágicas, mas elas eram devoradas antes mesmo de se erguerem. Caera sentia cada gota de sangue dentro da cidade, pulsando como um tambor de guerra. O dela também. Um chamado, uma provocação, um desafio. O portador das correntes se afastou da porta do templo. Você precisa enfrentá-lo agora, antes que ele cresça. Cresça? Perguntou Kailen, se armando com energia. Azul entre os dedos. O portador assentiu. Eles se alimentam de medo, de caos. Essa criatura ainda está incompleta. Mas se tocar as fendas menores, se absorver energia, desperta, tornará-se impossível de conter. Caera deu um passo à frente. Então eu serei a muralha. Saru tentou segurá-la. Você não sabe o que ele pode fazer, Caera. Ela olhou por cima do ombro, os olhos agora com tons carmesim vivos e em constante movimento. Eu também não sabia do que eu era capaz, mas está na hora de descobrir. E correu. As ruas estavam cobertas por poeira e brasas, a cidade em ruínas parciais. A criatura flutuava como se buscasse uma direção. Ao notar Caera se aproximando, todos os seus olhos se voltaram para ela ao mesmo tempo, como estrelas invertidas. Caera sentiu um arrepio, e então ela parou. Esticou os braços, respirou fundo e liberou. Seu sangue se elevou como um manto ao seu redor. Formou lâminas, correntes, espinhos flutuantes. Cada batida de seu coração era uma explosão de poder. A criatura gritou. Uma explosão sônica varreu as ruas. Caera pulou, e o sangue a levou como asas invisíveis. Ela voou na direção da criatura, atravessando a onda sonora, cortando o ar com rajadas vermelhas. A primeira lâmina de sangue atingiu um dos olhos da criatura, que explodiu como uma bolha de tempo e líquido etéreo. A resposta foi imediata. Do corpo da criatura saíram tentáculos de luz e fumaça escura. Eles se moveram como serpentes com vontade própria. Um deles atingiu Caera no ar, arremessando-a contra uma torre próxima. A estrutura desabou, mas do meio dos escombros ela se ergueu, sangrando, sorrindo. É tudo o que tem? O sangue em suas veias começou a reagir à dor, e com um movimento dos dedos ela o moldou em 1000 estilhaços que se agruparam em torno dela como uma armadura viva. O portador observava de longe, como quem assiste ao surgimento de uma era. Caera não era mais uma jovem com medo de seus poderes. Era uma força, era a tempestade. A batalha durou minutos, mas para os que observavam, pareceu uma era. Caera voava ao redor da criatura, cortando partes do corpo, arrancando olhos, desviando de tentáculos e investidas sonoras. Kailen tentou se juntar ao combate, mas as energias da criatura eram densas. Demais, ela era a única que podia feri-lo. Em um último movimento, Caera concentrou todo o sangue que havia derramado, seu e dos outros, em uma esfera que girava como um coração furioso, e arremessou. A esfera se fundiu com a criatura. E por um instante, tudo parou. O som, a luz, o tempo, e então, como um tambor explodindo por dentro, a criatura colapsou sobre si mesma, desaparecendo em uma névoa vermelha que se dissipou no ar. Silêncio. Carvel parou para respirar. Caera caiu de joelhos no centro da cratera deixada pela criatura. A armadura de sangue se desfez em gotas rubras que flutuaram por alguns segundos antes de evaporar. Sua pele estava marcada. Seus olhos ainda brilhavam, mas ela estava viva. Sangra a terra, sussurrou o portador se aproximando. Você escolheu a luta. Caera o olhou, o peito arfando. Eu escolhi resistir. E o céu, pela primeira vez em dias, começou a clarear. Mais longe dali, em uma montanha oculta por brumas eternas,
Outros olhos se abriram. Criaturas feitas de silêncio, guardiões de véus antigos, despertavam de seu sono. O portão rubro, não, havia sido aberto, mas fora escutado. E agora ele sussurrava para o mundo. Capítulo 14. Os que escutam o rubro. O mundo havia parado para observar Carvel. Durante dias, as nuvens pareciam mais baixas. Os ventos sopravam diferentes. Alguns diziam que o tempo havia recuado, como se temesse o que se aproximava. Na cidadela de Tal, entre as ruínas de uma antiga torre esquecida pelo mundo moderno, os velhos do Círculo Sombrio estavam reunidos. 7 tronos de pedra, 7 figuras, cobertas por mantos cerimoniais. No centro, sobre um pedestal flutuante, jazia um fragmento de fenda pulsando lentamente, até parar, por um segundo e depois pulsar com violência. Ela despertou, disse uma das figuras. Sangra a terra, a filha do sangue primordial. Outro se moveu. Ela cortou o arauto, antes que ele pudesse chamar os outros. Mas ele chamou, respondeu o terceiro. Todos nós escutamos. Um murmúrio uníssono ecoou pela torre. E então, um nome. Caera. No extremo sul, entre as planícies salinas de Volmire, uma caravana interrompeu sua marcha. O vento soprou. Do norte, carregando algo que não era pó. Era uma voz. Uma batida. Um nome que fazia os animais empinarem e os despertos mais sensíveis caírem de joelhos. Entre eles, um homem de pele dourada e olhos prateados fechou os olhos. Viu sangue, viu asas, viu portões. Sorriu. Ela chegou. Em Carvel, Caera. Estava sendo observada. Após o confronto, foi levada a uma ala segura do hospital de campanha criado pelos guardiões. Os feridos se recuperavam. Os escombros, lentamente, davam lugar à reconstrução. Mas Caera, ela dormia. O esforço havia sido imenso. O uso do sangue como arma, como armadura, como explosão, drenara algo além da vitalidade. Era como se ela tivesse oferecido parte da alma ao mundo. Kailen não saía de seu lado, nem Saru, nem o portador. Ele permanecia em silêncio, sentado em um canto da sala, com as correntes repousando como serpentes em meditação. Observava-a com uma mistura de reverência e receio. Ela não lutou como uma desperta comum, comentou Saru, quebrando o silêncio. Ela se entregou, comandou o sangue como se fosse música. Ela é a única que pode fazer isso, respondeu o portador. E talvez a única que pode ouvi-los sem enlouquecer. Kailen franziu o senho. Ouvi-los, o portador se ergueu lentamente. As vozes por trás das fendas, os que vieram antes do tempo, eles não falam com palavras, falam com pulsos, com sangue, com o que existe entre os mundos. A maioria não entende. Alguns enlouquecem, outros obedecem. Saru se aproximou. Está dizendo que há mais como ela? Estou dizendo que há outros escutando. E nem todos escolherão resistir. Na cidade subterrânea de Bizandes-Derok, onde a luz do sol não chega há séculos, uma mulher cega mergulhava as mãos em uma fonte rubra que jorrava de uma pedra viva. Ela sorriu e cantou. Ao seu redor, dezenas de seguidores erguiam os braços e entoavam um canto proibido, o cântico rubro. Um ritual há muito banido, capaz de enfraquecer os selos que protegiam o mundo. Caera abriu a primeira fresta, disse. A mulher. Agora nós abriremos as outras. De volta a Carvel, Caera acordou. Seus olhos estavam escuros, opacos. Mas não por fraqueza, por silêncio. O silêncio de alguém que vira demais, que ouvira demais. Ela se sentou e disse com voz firme, eles sabem meu nome. Kailen se aproximou, aliviado por vê-la de volta. Você venceu, Caera. Ela negou com a cabeça. Não, eu anunciei o começo. O portador se aproximou. E agora?
Ela se levantou ainda frágil, mas com os pés firmes no chão. Agora eu vou até eles, os que escutam, os que respondem. Se eu sou a chave, então preciso saber o que estou abrindo. A lua surgiu por entre as nuvens, acima da cidade ferida. Mas havia algo diferente. Ela parecia mais próxima, mais viva. E, em sua superfície, por um breve instante, quem olhasse com atenção veria círculos de sangue, como olhos observando o mundo. Capítulo 15. O Cântico Rubro. 3 dias se passaram desde a queda da criatura em Carvel. Caera não dormia mais como antes. Não sonhava. Não descansava. O sangue em seu corpo parecia nunca cessar o movimento, pulsando em ciclos como se procurasse algo, mas ela tinha um destino, e ele se chamava Derok, a cidade subterrânea, esquecida pelos mapas, afundada séculos atrás, durante as guerras de expulsão. Diziam que lá moravam apenas ferais, criaturas deformadas por magia instável, mas o portador das correntes sabia a verdade. Derok é mais antiga que qualquer reino humano, ele explicou, enquanto os 3 se preparavam para partir. E ali vive um grupo que sobreviveu à primeira abertura das fendas. Eles cantam, Caera. Cantam para o que habita o outro lado. Kailen ajeitava os feixes de luz que carregava em ampolas. Saru, com um olhar sombrio, afinava as lâminas. Caera apenas ouvia. Eles estão tentando acordar algo? Perguntou. Não. O portador a encarou. Estão tentando fazer com que esse algo os escute e os aceite. A viagem até Derok foi longa, por túneis esquecidos, desfiladeiros com pedras que sussurravam, cavernas onde a luz tremia sem razão. No 4º dia, passaram por uma cripta viva, onde paredes respiravam e o chão escorria memórias, imagens fugazes de despertos mortos, de monstros e de guerras não registradas. E então, chegaram. Derok era vasta, uma cidade inteira esculpida nas entranhas do mundo. Torres erguiam-se como estalagmites negras, cobertas por símbolos arcanos e veios de magia pulsante. E no centro, uma praça circular onde dezenas de encapuzados entoavam o canto. Era uma melodia sem forma, uma nota interminável, sustentada por vozes humanas, animais e algo mais. Caera sentiu o impacto antes de ouvir o som por completo. O sangue dentro dela vibrou como se estivesse sendo puxado. Eles estão tentando atravessar as camadas, disse o portador observando os cultistas. Essa música quebra os véus, como uma unha sobre vidro. Saru já segurava as espadas. Kailen posicionava os feixes de luz. Mas Caera deu um passo à frente. Ainda não. Ela queria entender. Então caminhou até o círculo. Ninguém a impediu. Os cantores sequer a notaram, mas uma mulher no centro abriu os olhos, pele pálida, olhos vermelhos sem pupilas, voz rouca e doce. Você veio, Sangraterra. E você é? Caera perguntou. Aquela que lembra, a que jamais esqueceu o sabor do primeiro sangue. Caera sentiu a pulsação do chão. O canto aumentava. E atrás da mulher, uma fissura rubra começava a abrir-se no ar. Uma fenda. Você pode vir conosco, disse a mulher. Pode abrir os portões com uma palavra. Seu sangue é chave, é resposta, é convite. Por que faria isso? A mulher se aproximou. Tão perto que Caera sentiu o cheiro metálico de seu hálito. Porque o mundo que você tenta proteger já caiu, só ainda não percebeu. A fenda se abriu e de dentro dela não saiu uma criatura, mas uma lembrança, um fragmento de dor, moldado em forma de besta. Uma imagem das batalhas passadas, alimentada pelo canto dos cultistas. Ela tinha 6 patas, um rosto dividido ao meio e olhos como espelhos quebrados. Moveu-se como fumaça sólida, atacando sem aviso. Caera reagiu no último instante. Lâminas,
de sangue surgiram de seus braços. Sarru correu para o flanco. Kailen lançou luz sagrada contra o canto, interrompendo a harmonia das vozes. A fenda tremeu. A batalha foi rápida, mas intensa. Caera enfrentava a criatura com fúria contida. Não era só magia, era vontade. Ela moldava o sangue como fogo líquido, prendendo a criatura em correntes vermelhas, esmagando-a com estacas até que a memória se dissolvesse em gritos. Quando o canto cessou, a fenda se fechou. E a mulher, de joelhos, riu. Você não sabe o que libertou. Caera se abaixou diante dela. Mas vou descobrir. E com um gesto, a adormeceu. Na saída de Derok, os três caminharam em silêncio por um tempo, até Sarru quebrar o silêncio. Você podia tê-la matado. Não é hora ainda, respondeu Caera. Ela sabe coisas, e não é a única. O portador assentiu. Esse foi apenas o primeiro círculo. Existem outros, mais profundos, mais perigosos. E se os cânticos forem entoados ao mesmo tempo, o portão se abre, completou Caera. Ela olhou para as próprias mãos, manchadas de vermelho, ardendo com a verdade. Vamos fechar esses portões, um por um. E com passos firmes, desapareceram entre as sombras das cavernas. Mas, acima, nas montanhas onde o céu encontra o véu, um grupo se reunia em silêncio. Homens e mulheres com olhos prateados e runas vivas sobre a pele. Eles haviam escutado o cântico rubro e sabiam que a guerra estava próxima. No centro deles, um trono vazio, aguardando por seu portador. Capítulo 16. Os portadores do véu. A superfície parecia estranha após os dias sob Derok. O céu tinha uma cor mais pálida, como se as nuvens tivessem esquecido como chorar. Caera respirou o ar rarefeito das montanhas, sentindo que algo no mundo havia mudado, sutil, mas real. Os cultistas do cântico rubro tinham falhado em abrir completamente a fenda, mas não em espalhar sua influência. Povoados distantes agora murmuravam palavras proibidas. Crianças nasciam com olhos vermelhos e pesadelos de monstros. As fendas estavam se multiplicando, mas havia algo ainda mais preocupante. As fendas estavam escolhendo onde surgir, e os escolhidos estavam despertando com mais frequência. A trilha levava até um monastério abandonado nas montanhas de Heron. Diziam que os portadores do véu, um grupo antigo que vigiava as fronteiras entre os mundos, usavam aquele lugar como santuário. Se havia respostas, estariam ali. Caera, Kailen, Sarru e o portador atravessaram as ruínas em silêncio. Velhos sinos pendiam das torres, imóveis. No centro, encontraram um salão circular com inscrições no chão. Círculos concêntricos feitos de prata, cada um com nomes riscados, exceto um. No centro, um nome ainda brilhava. Caera. Ela se ajoelhou. Isso foi feito antes de eu nascer. O portador analisava os traços. Antigos, vivos, reagiam à presença dela. Eles sabiam. Os portadores previram que alguém como você viria. O sangue sempre deixou rastros. As paredes tremiam levemente. Um som grave emergia do fundo da terra. Não era perigo imediato. Era presença. Como se o mundo prestasse atenção. Então uma luz se acendeu no teto, um cristal. E dele uma voz feminina, antiga e firme. Caera, se estiver ouvindo isso, então os véus estão rasgando, e você é nossa última tentativa. O grupo congelou. Gravação, ou seja lá o que fosse, continuou. Você nasceu do sangue da primeira fenda. Carrega em si os ecos de uma guerra que jamais acabou. Seu poder não é maldição, é herança, e fardo, e chave. Caera se levantou lentamente, com o coração acelerado. A voz finalizou com um aviso. Eles virão em breve. Aqueles que vivem entre o pulsar das fendas. Mas antes deles, virá ela. Naquela noite acamparam sob a montanha. Ninguém dormiu bem. Sarru sonhou com um mar de olhos. Kailen com sua infância.
só que sua mãe tinha presas. O portador, como sempre, manteve o silêncio, sentado em vigília. Caera, por sua vez, acordou de um pesadelo com o rosto coberto de sangue. Mas não era dela. Era de alguém que pedia ajuda. O nome veio em sussurro: Velka. No dia seguinte, rumaram para o sul. A próxima fenda se abrira num antigo campo de batalha, Ishad Graal, onde séculos antes os despertos enfrentaram criaturas vindas do vazio. Era lá que, segundo rumores, a líder do novo culto, uma mulher chamada Velka, com olhos negros como breu e pele albina, havia reunido dezenas de despertos corrompidos. Eles chamavam a si mesmos de os Ressonantes e queriam libertar não só as fendas, mas o que estava atrás delas. O tempo estava se esgotando. Caera olhou para o céu. As nuvens se separavam e atrás delas algo observava. Capítulo 17. Ishad Graal. O campo de Ishad Graal se estendia como uma cicatriz esquecida pela história. Solo negro, infértil, estátuas tombadas dos antigos heróis despertos, ossadas espalhadas entre musgos secos e cristais rachados de fenda. Era um lugar onde a magia havia se partido e jamais cicatrizado. Quando Caera e o grupo chegaram, sentiram o peso do silêncio. Nada os observava, mas tudo os ouvia. No centro do campo, uma espiral ritualística fora marcada no chão. Sangue, seco traçava os contornos, e no meio dela, um trono de ossos. Ali, sentada com elegância sobrenatural, estava Velka. Cabelos longos e brancos como leite noturno, pele quase translúcida, olhos negros demais para pertencerem a alguém nascida desse mundo. Demorou, disse ela, a voz calma como o som de folhas flutuando em um lago. Caera não hesitou. Caminhou até a espiral, ignorando os murmúrios que saíam das rachaduras do solo. Sahu e Cailem permaneceram nas bordas, atentos. O portador das correntes manteve-se imóvel, apenas observando. Você me chamou, disse Caera. Através dos sonhos, através da dor. Velka sorriu. Você nasceu da primeira ruptura, eu da segunda. Somos irmãs, Caera. Duas faces da mesma resposta. Caera apertou os punhos. Eu sou filha do sangue, não da escuridão. A escuridão é apenas o lugar onde a luz nasceu, respondeu Velka. Você ainda não entendeu, mas sentiu. As fendas não querem nos destruir. Elas querem nos transformar. Nesse momento, os ressonantes surgiram ao redor da espiral. Homens, mulheres e seres irreconhecíveis, todos despertos. Todos com olhos escuros, pele marcada por símbolos vivos. Eles não estavam ali para lutar, mas para testemunhar. Velka se levantou. Deixe-me mostrar. Com um gesto cortou a própria palma. O sangue dela caiu no centro da espiral, e as rachaduras do solo acenderam em vermelho profundo. Uma nova fenda se abriu, mas era diferente, estável, luminosa. E dentro dela, Caera viu algo, não monstros, humanos. Reflexos de si mesma. Crianças com olhos como os dela. Pessoas caminhando em cidades feitas de magia viva. Um mundo onde o sangue não era arma, mas linguagem. Ela quase deu um passo, mas recuou. Isso é real? Velka assentiu. É o que virá se deixarmos, se pararmos de lutar contra o chamado. O portador das correntes se aproximou. Isso não é uma promessa, é uma armadilha. O que você viu são ecos, projeções de algo que quer passar, que quer moldar este mundo como aquele. Caera olhou para Velka. E você é o canal, Velka. Abriu os braços. Eu sou a ponte, e você é a chave final. Com o nosso sangue unido, a passagem será completa. E nenhum outro mundo precisará sangrar. Por um momento, o tempo pareceu hesitar. Então Caera estendeu a mão.
Velka se aproximou confiante, mas quando suas palmas se tocaram, Caera sussurrou: Se tudo o que você viu depende do fim deste mundo, então não pode valer a pena. E canalizou sua energia, o sangue de Velka reagiu, tentando dominá-la, mesclar-se. Mas Caera era filha da primeira fenda. E diferente de Velka, não era reflexo, era origem. A explosão de energia jogou os ressonantes ao chão. A espiral foi rasgada. A fenda colapsou sobre si mesma. E Velka, caída no centro, sangrava pelos olhos. Você não entende. Sem mim as fendas continuarão, sem controle. Caera se ajoelhou diante dela. Então eu vou controlá-las. E pela primeira vez, fechou uma fenda com sua vontade, sem runas, sem sacrifícios, apenas sangue. Ao fim do dia, Ishad Graal ficou em silêncio. O céu, porém, começava a chorar. Gotas rubras como vinho antigo caíram sobre os campos. Mas Caera não teve medo. Ela sabia o que vinha e começaria a se preparar. Capítulo 18. A última vigília. O mundo estava diferente. Desde a queda de Velka, as fendas deixaram de surgir ao acaso. Algumas desapareceram como cicatrizes que finalmente fecharam. Outras, no entanto, tornaram-se mais densas, pulsando como corações alheios. O equilíbrio não havia sido restaurado, apenas alterado. Caera tornara-se símbolo e ameaça. Governos queriam controlá-la. Cidades isoladas a cultuavam. Ordens secretas se reuniam em silêncio para decidir o que fazer com a filha do sangue. Mas ela não queria tronos, nem glória. Queria respostas, e havia apenas um lugar onde as poderia encontrar. A antiga capital esquecida de Vael Toras, também chamada de Nascente do Véu, era a origem de tudo. Ali, a primeira fenda se abrira, séculos atrás. Ali, o sangue do outro mundo tocara este. E ali, os portadores do véu selaram o que puderam, ou fingiram que haviam selado. Com o portador das correntes ao seu lado, Caera cruzou desertos e vales cinzentos até alcançar os portões de pedra da cidade soterrada. As torres estavam partidas, os salões engolidos por raízes. A própria natureza parecia ter se esforçado para apagar Vael Toras da história. Mas a fenda no centro dela jamais se apagou. Era diferente de todas as outras. Vertical, silenciosa, como uma cicatriz suspensa no ar. Negra como breu, sem pulsação, sem vento. Um abismo em forma de fenda, e diante dela, sentado como se esperasse há 1000 anos, havia um homem. Ele usava uma armadura feita de escamas e carne. Tinha olhos sem íris, e quando olhou para Caera, o portador sussurrou: Aquele é o guardião da origem. O homem se levantou. Caera, você demorou. Sua voz não pertencia a um só ser. Era composta de muitas. Crianças, velhos, gritos, sussurros. Você sabe por que está aqui? Caera assentiu. Para acabar com isso. Ele caminhou até a beira da fenda. Você carrega a raiz da ruptura, mas não nasceu para fechar fendas. Nasceu para compreender, para escolher. Tudo o que fizemos até agora foi conter. Mas conter não é o mesmo que curar. Caera se aproximou. O portador ficou para trás em silêncio. O que há além da fenda? Um mundo como o seu, outro céu, outra lógica, um lugar onde o sangue é linguagem e não limite. Eles querem vir. Alguns querem invadir, outros apenas sobreviver. Mas há uma consciência lá, algo antigo, observando. Caera tocou a beira da fenda com a ponta dos dedos. Ela não absorvia luz, não pulsava, apenas esperava. Então o que faço? Você entra. O portador avançou, alarmado. Isso é suicídio. Mas Caera sorriu. Pela primeira vez, ela sentia que aquilo fazia sentido. Não se tratava de um sacrifício. Tratava-se de uma resposta. Ela tirou o capuz, prendeu os cabelos e olhou para trás.
Se eu não voltar, feche essa fenda. O portador assentiu com os olhos marejados. Caera então caminhou para dentro da escuridão e sumiu. O tempo parou, por segundos ou milênios. Então, do outro lado, ela abriu os olhos. Estava em um campo rubro, sob um céu de prata líquida. Florestas feitas de carne e cristal. Animais que flutuavam em silêncio. E ao longe, uma estrutura viva. Uma espécie de torre que pulsava como um coração. Lá dentro, Caera sentiu. Estava a consciência. E ela não estava com raiva. Estava curiosa. Enquanto isso, do lado de cá, o céu começou a escurecer. Uma tempestade se formava. Não de nuvens, mas de energia. As fendas menores começaram a pulsar como se respondessem. O portador das correntes se ajoelhou. Ele sabia. O próximo capítulo da história dependia da escolha que Caera faria naquele mundo. E nada seria como antes. Capítulo 19. Sangue e véu. O interior da torre viva pulsava. Cada parede era feita de veias e luz, como se a própria estrutura estivesse viva, sentindo Caera, observando cada passo que ela dava. À sua frente, um trono flutuava sobre uma piscina de sangue cristalizado. Sentada nele, a consciência. Era impossível definir seu rosto. Mudava a cada instante, às vezes o de uma mãe, às vezes o de um predador, às vezes o dela mesma, mas seus olhos, sempre os mesmos, negros e infinitos. Você veio, disse a consciência, a voz calma e imensa. Tantos escolheram fugir, outros tentaram destruir, mas você decidiu entender. Caera não respondeu. Manteve a postura, a mente em alerta. Este mundo não é uma ameaça, continuou a entidade. É um reflexo. Vocês abriram a primeira fenda. Nos olharam, nos desejaram, agora queremos apenas existir. À custa do nosso mundo? Ou junto dele? A consciência ergueu a mão. Imagens surgiram ao redor da sala. Crianças humanas e criaturas desse mundo vivendo juntas. Cidades onde a linguagem era mágica, sangue sendo usado para curar, criar, construir. O véu nunca foi uma prisão, foi uma tentativa, uma ponte torta entre dois mundos quebrados. Mas com você, podemos reescrever tudo, criar algo novo. Caera caminhou até a beira da piscina. E se eu disser não, então este mundo se fechará e o seu continuará sangrando. Mais fendas surgirão, mais despertos nascerão, mas sem equilíbrio, sem propósito. E um dia, os dois mundos colidirão de novo, e não haverá escolha. Caera fechou os olhos. Dentro de si, sentia tudo. A dor que carregava desde criança, a solidão, os horrores das fendas, os gritos dos que perdeu, mas também o toque de Darian. O sorriso da criança que salvara, a paz que sentira ao controlar seu dom pela primeira vez. Ela abriu os olhos. Não quero mais conter, nem destruir. Quero curar. A consciência sorriu. Então, ofereça seu sangue. Caera estendeu os braços. A consciência fez o mesmo. E juntas se cortaram. O sangue das duas se encontrou na piscina. E por um segundo, o universo pareceu parar de respirar. Luz vermelha explodiu para todos os lados. Em Vael Toras, o portador viu a grande fenda se fechar. Não com um colapso, mas com um sopro. Como se o mundo tivesse suspirado de alívio. Pela primeira vez, a fenda não se rompeu. Não destruiu, ela cicatrizou. Em todo o mundo as fendas começaram a se estabilizar. Algumas fecharam, outras permaneceram abertas, mas serenas. As criaturas que surgiam não atacavam, observavam. Algumas até falavam, e os despertos antes, temidos, começaram a ser compreendidos. O mundo não havia sido salvo, ele havia sido transformado. Caera acordou num campo florido. Seus cabelos estavam mais vivos, vermelhos como se ardessem. Sua pele brilhava em certos pontos, onde marcas pulsavam com um padrão novo. Não de dor,
mas de harmonia. Ela não sabia quanto tempo havia passado, mas sabia. Agora era a guardiã de duas realidades e havia muito trabalho a fazer. Ela caminhou para o próximo capítulo, para o próximo mundo, para o próximo sangue.